A paz, meus irmãos, vamos para mais um estudo aqui do Tá Escrito. Então, vamos lá para a nossa Bíblia NTLH. O vídeo passado, lemos o capítulo 2 e para quem não viu, veja lá que foi muito interessante. E agora vamos nos atentar ao capítulo 3. Se formos vermos aqui o subtítulo, para quem está lendo na NTLH, está escrito A Mensagem de João Batista. Primeiro vamos entender quem foi João Batista. João Batista vem da tribo de Levi, né, de Arão, da, da árvore de Arão, e ele tinha direito a ser sacerdote, né, ou sumo sacerdote. E quem era o pai dele? O pai dele era o Zacarias. O pai dele era, e a mãe dele é Isabel. E o pai dele teve ele na velhice, mesmo pedindo para Deus, muito antes, já pedindo para Deus um filho. Então aprendemos aqui que a resposta de Deus para o homem demora, mas lembra que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então vimos que ele já pedia esse filho há muito tempo. O, o João Batista, ele foi criado no deserto. O João Batista, ele foi criado no deserto. E na criação no deserto, para quem ele foi quem ensinou ele? Acredita-se que foi os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios acreditavam que Jerusalém já estava corrompida. Jerusalém já tinha muita idolatria, né? Já não fazia as coisas com o coração mesmo para Deus. Então esses essênios, eles se separaram do povo e foram viver no deserto. Eles criavam muitas pessoas, muitas crianças, né? Muitas crianças da tribo de Levi para um possível sacerdócio lá na frente, porque eles acreditavam que veria o Messias, né? Ainda. Todos eles acreditavam, mas os essênios eles eram mais fiel, assim, né? Por assim dizer. Não 100%, mas eram, né? Eles se achavam um povo exclusivo. Então, acredita-se também que mais para frente, no crescimento do João Batista, ele se desvinculou com eles, né? Justamente por pregar, aqui no texto ele pregar tanto para romanos, gentios, republicanos, é, prostitutas, né? Querendo o quê? O arrependimento, o batismo nas águas. E vemos que o João Batista, ele já começa aqui, o livro de Mateus, capítulo 3, ele já testifica uma profecia aqui sobre o livro de Isaías. Ao longo da Bíblia, vimos que o Messias, Jesus, né, ele é anunciado desde Gênesis. Mas temos alguns profetas que foram messiânicos. Quais, por exemplo? É, Isaías, Jeremias, Daniel, o qual falaram da vida de Jesus com mais clareza. Né? E João Batista, o próprio Jesus vai falar que nascido de mulher, ele é o homem mais importante. Vemos que Jesus, né, ele fala daquilo que o Pai revelou, em João ele vai falar que ele fala daquilo que o Pai revelou, ninguém viu a Deus a não ser aquele que desceu, né, que é o próprio Jesus, Filho de Deus. E ele fala que o nascido de mulher, João, é o homem mais importante. Ele vai falar Maria, ele vai falar Moisés, né, como diz a Bíblia, que ele é um homem humilde, ou como fala Ezequiel, os homens os justos, que é Daniel, Jó, Noé. O próprio Jesus vai falar que ele é mais importante. Mas por que ele é o mais importante? O que ele fez, né? Ele tinha alguma honraria humana? Não. Por causa que ele, podendo ser sumo sacerdote, tribo de Levi, naquele tempo os levitas, né, sacerdotes tinham muito dinheiro e ele se absteve de tudo isso. Possivelmente os pais dele já não eram vivos, né? Então, justamente por ter tido ele velho, mas mesmo assim ele continuou o ministério, né? É, ele era o Nazireu, né? É, nasceu para aquilo, o Zacarias, ele teve o próprio Gabriel foi falar com ele sobre o filho, né? João mesmo na barriga da sua mãe Isabel, quando sentiu que Jesus estava vindo ali, né, na barriga, ele já ficou alegre e então ele teve uma vida dedicada ao próprio para Deus mesmo. Então ele se absteve de toda a glória humana. Ele usava roupa com pele de camelo, cinto de couro, comia, comia mel silvestre e gafanhotos. O mel silvestre, lembrando que não é o mel de abelha, é o mel de tâmaras. Tâmaras é uma fruta muito típica lá do Oriente Médio. E o mel silvestre possivelmente não é os gafanhotos, possivelmente não é os gafanhotos aquele inseto grande feio, mas sim um legume
que nasce numa árvore lá, depois eu vou colocar uma foto aqui do lado. E então, ele se absteve de toda a glória dele, humanamente falando, para anunciar o Messias. Então, João Batista, ele, ele é o último profeta messiânico do Antigo Testamento, porque houve o silêncio de Malaquias até o nascimento de Jesus de 433 anos. Então, ele é o último profeta falando, ó, todos os profetas falavam assim, tá chegando o Messias, João Batista falou, eis está aí, eis é o Filho de Deus. Então, João Batista ele cumpriu a missão de todos os outros profetas, né? Falando que o Messias é assim. Lembrando que mil anos para Deus é como um dia é como 1000 anos. Então, por isso essa demora humanamente, mas o Messias chegou rápido. E voltando ao texto, né, a gente vai ver aqui que os fariseus e os saduceus vinham batizar, né? Vinham batizar em Jerusalém, na Judéia. Todos os povos iam lá, né? Todos os povos iam lá se batizar por João, lá no deserto. E João batizava, então todo mundo comparava o João Batista como achava que ele era o Elias, mas quando Jesus fala sobre o João Batista, ele nunca falou que ele era o Elias. Tem muitos cristãos que acreditam que João Batista era Elias. Se a gente for crer que João Batista é Elias, nós vamos estar crendo na reencarnação, né? Porque nós vemos o nascimento de João Batista e tudo mais, e Elias é levado numa carruagem, então nós vamos estar crendo numa reencarnação. João Batista ele não é Elias. Jesus compara ele como Elias e ali no texto tá bem específico que eles entenderam que João Batista era Elias. Mas Jesus nunca afirmou que João Batista era Elias. E voltando para o texto, quando os fariseus e os saduceus vinham ser batizados pelo João Batista ele falava ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão da terrível castigo que Deus vai mandar? Então, por que ele falava isso? Por causa que os saduceus, os fariseus, eles iam lá mesmo para sondar, eles não iam com arrependimento. Eles falavam, lembra que eles sempre se apoiavam no pai Abraão. E o João Batista fala, até nessas pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. Né? Para Deus não há limites. Então aqui mais um texto, ele vai falar assim que o machado já está pronto, o quê? Que Deus vai cortar ali, está pronto. É igual eu falei, 1000 anos para Deus é como um dia é como 1000 anos. O machado já estava pronto, mas até hoje, né, mil e poucos anos passaram, 2000 e poucos anos passaram e ainda não aconteceu. Mas é tudo no tempo de Deus. Hum, E aqui ele vai falar assim sobre Jesus, João Batista vai falar aqui a partir do versículo 11 do capítulo 3, ele vai falar sobre ele batizar nas águas, mas chegar aquele que batizará com fogo do Espírito Santo. Então, esse é Jesus. Ele vai falar de Jesus. Então, ele vai passar o bastão para Jesus. Então, você vai ver que ele entrega a missão dele, depois ele tem todo aquele problema com Herodias, né? O Herodes Filipe. E o batismo de Jesus? Vamos falar agora do último aqui, que é o batismo de Jesus aqui no texto. O batismo de Jesus não é que Jesus tinha pecado, mas Jesus estava levando sobre si todos os pecados da humanidade. Então era necessário que ele se batizasse. Mesmo quando a gente peca, né, mesmo como a gente é batizado, né, nas águas, a gente não deixa de pecar, mas nós vivemos buscando a santificação. Jesus ele estava representando nós. Jesus ele estava dando um exemplo. Outro exemplo que foi dado aqui foi em Gênesis, quando Deus descansa no sétimo dia. Será que Deus descansa? Não, mas ele deu um exemplo. Ele foi exemplo para a humanidade, que deveriam descansar após o sétimo dia. Então, é, então João, você vai ver tanta humildade dele, que ele vai falar, Jesus, mas eu que devo ser batizado pelo Senhor. E Jesus vai falar assim, não, tem que fazer a vontade do Pai lá, né? E ele vai lá e batiza. Então aqui, Jesus foi o exemplo. Jesus já estava mostrando ali a crucificação dele, qual ele morreria e ressuscitaria para a glória de Deus Pai. Então, esse fica mais um estudo, tá? Então, para não ser muito longo, para não ser tão repetitivo, para quem está começando mesmo do zero, fica por aí, tá bom? A paz do Senhor fica convosco.